Fala aí galera, beleza? Tudo bom? Eu tô aqui com mais um problema da BigCrowd e aí eu quero te passar o quê? Um algoritmo, quero te mostrar um algoritmo, te ensinar um algoritmo que é chamado de Hamming Distance, que ele trabalha sobre strings. Ou seja, eu vou usar esse problema aqui, que é o problema chamado 1, 2, 3, para poder usar ele como um caso, né? Um caso que a gente pode aplicar esse algoritmo, que é a Hamming Distance. Então eu vou te mostrar o problema, depois levar a solução usando esse algoritmo. Você vai ver que no final não é um problema assim complicado de ser resolvido. Se você é iniciante vai ser complicado, mas se programa algum tempo não é tão complicado assim. Então o valor que a gente vai conseguir extrair aqui desse problema é você ter esse conhecimento desse algoritmo, que você pode replicar para outros problemas. Por que eu estou falando isso? Eu estava aqui pesquisando alguma coisa para poder resolver, né, outros problemas, e aí eu caí em outro problema que ele era aquele problema da mochila, Knapsack Problem. E já tem no canal 2 vídeos sobre isso. Ou seja, eu poderia falar sobre um terceiro problema, diferente dos outros, mas que essencialmente usa o mesmo conhecimento para ser resolvido. O que, para a gente agora, seria melhor aprender alguma coisa que não tem relação com o que nós já vimos antes, né? Então, por isso que eu vou usar aqui esse problema para poder te mostrar esse algoritmo novo, que é o Hamming Distance. E qual que é o problema aqui? Vamos ver aqui o enunciado dele. O seu irmão mais novo aprendeu a escrever 1, 2 e 3 em inglês. Ele escreve um monte de palavras no papel. A sua tarefa é reconhecer o que ele escreve, né? No caso 1, 2 e 3. Note que o seu irmão é só uma criança, então ele pode cometer pequenos erros. Para cada palavra, ele pode escrever no máximo uma única letra errada. Ou seja, ele tem aqui, vamos tentar pensar aqui, já no exemplificando, tem aqui 1, 2 e 3, né, que ele pode escrever. Ele disse que pra gente, como ele é uma criança, ele pode cometer pequenos erros e esse erro consiste em escrever até uma letra errada, at most, até uma. Então ele poderia escrever aqui, por exemplo, sei lá, algo assim, no caso teria que ser assim, né, poderia escrever algo, não sei, algo assim, poderia escrever algo assim. Então ele pode escrever, no caso aqui é um erro muito grotesco, né, mas alguma coisa mais razoável seria tipo duplicar uma letra. Mas beleza, isso aqui não vem ao caso. Então ele pode escrever até uma letra errada quando estiver escrevendo as palavras 1, 2 ou 3. A largura da palavra sempre está certa, ou seja, isso aqui não vai acontecer. Por exemplo, 3 duplicou uma letra no final. Por quê? Porque aqui eu tenho 6 letras, né, ao invés de 5, que é a palavra original. Não sei, isso daqui também não existe, porque não tenho nenhuma palavra com 2 letras aqui nas possíveis que ele pode escrever. Beleza. É garantido que cada letra que ele escreve está em minúsculo, o que tira da gente a necessidade de lidar com maiúsculo e minúsculo. Muito bom, porque isso seria um detalhe chato de ser resolvido, né? Você não precisa pensar muito para fazer isso, é mais trabalho braçal. Cada palavra que ele escreve tem uma interpretação única, beleza? Então, qual que é a entrada? A primeira linha, que no caso é essa daqui, contém o número de palavras que o seu irmão pequeno escreveu, que o seu irmãozinho escreveu. No caso aqui, ele escreveu 3 palavras. Cada uma das linhas seguintes contém uma única palavra em que todas as letras estão em minúsculo. A palavra satisfaz a seguinte limitação: no máximo, uma letra pode estar errada, mas a palavra pode estar certa. Então quer dizer que se ele escrevesse, por exemplo, one, né, somente o one, que é exatamente igual ao que ele pode escrever, isso aqui é válido. Então não é que vai estar sempre uma letra errada, pode estar até uma letra errada, ou seja, 0 ou uma letra errada. Vai existir no máximo 1000 palavras aqui na entrada. Qual que é o ponto que eu quero que você perceba? Pensa o seguinte, por exemplo, esse caso aqui. Vamos escrever ele aqui. Qual que é a palavra original? Essa palavra aqui. A gente tem que saber se, em relação à palavra que ele pode escrever, né, a palavra original, se existe uma única letra da que ele escreveu que é diferente da possibilidade, né? Que no caso aqui é 1, 2 and 3. Pensa comigo o seguinte, qual que é o ponto que eu quero chegar? A gente está essencialmente trabalhando com strings.
Isso quer dizer automaticamente que quando eu quiser resolver um problema assim, né, nesse contexto, eu tenho que pensar em quê? Em algoritmos que trabalham com strings, ou não sei, estruturas de dados que são ideais para serem usadas com strings. Então, você percebe que assim, se eu conseguir resolver esse problema, se eu conseguir pensar aqui numa solução meio que sem conseguir explicar, sem saber qual que é o conhecimento por trás, e eu conseguir de fato resolver, isso não é suficiente, porque isso não gera valor para a gente. O que gera valor é a gente aplicar um conhecimento conscientemente. Então, qual que é o ponto aqui? É a gente identificar um algoritmo a partir das características do problema. O que eu estou querendo fazer aqui é saber o quão próximas duas strings são. No caso aqui, a distância entre elas é de um caractere, né? Então, o que eu tenho que pensar? Quais são os algoritmos que eu conheço que trabalham com string, que são capazes de quantificar a distância entre duas strings? Tem algum deles. Um deles que eu vou falar para você aqui agora, que eu vou te mostrar, é esse Hamming Distance. Hamming aqui é o nome do cara que criou o algoritmo, né? O que ele faz? Ele, dada uma string original, né, e uma string que é a entrada, ele compara, como é que eu posso falar? Ele mapeia numericamente, ele converte essa ideia de distância para um número. No caso aqui, como eu posso ter até uma letra errada, é ideal para a gente usar um algoritmo assim. Ele é um algoritmo também de tempo linear, isso quer dizer que ele é muito rápido. Então eu vou te mostrar como é que a gente pode implementar esse algoritmo. Você vai ver que ele é realmente simples, mas ter esse conhecimento muda se você é um cara que acerta um exercício quase que na sorte, ou depois de quebrar muita cabeça, ou se você consegue enxergar o conhecimento por trás, o que para problemas difíceis se torna muito necessário. Então, como é que eu vou fazer aqui? A gente tem que primeiro... Tem uma coisa aqui que é importante também, que é o seguinte, ele falou que a largura, né? Onde é que ele falou isso aqui? Ele falou que a largura das palavras sempre está correta. Isso quer dizer o seguinte, que por mais que eu tenha escritas diferentes para a palavra 3, todas elas sempre vão ter 5 letras. Então eu não preciso pensar nesse problema para a palavra 3. Eu só posso ver se a palavra que ele escreveu tem 5 letras. Se for, ele queria escrever a palavra 3. O problema aqui mora no caso de 1 e 2, porque eles têm o mesmo tamanho, né? 3 caracteres. Então eu vou aqui importar o meu scanner para poder conseguir ler. E aí depois de importar o meu scanner, eu vou instanciar naturalmente. Até aqui só trabalho braçal. Beleza. E aí eu vou ler esse inteiro aqui. Se a gente ler um inteiro com a função nextInt do scanner, e depois a gente lê aqui uma string com a função, no caso um método, né, nextLine, isso daqui dá um problema pra gente que é da linguagem, né, específico da linguagem. Então, ao invés de eu fazer isso, eu vou usar aqui, eu vou ler como se fosse uma string e vou converter para um inteiro. Como eu sei que o número aqui tá ali, né, na primeira linha, então a conversão ela é segura. Isso daqui vai ser o meu n. E aí eu tenho que ler todas as entradas, então eu vou criar um loop para poder fazer isso. Isso aqui é como se fosse um loop for, né? A mesma coisa disso daqui. Int igual a 0 e menor do que n e mais. A gente pode deixar isso daqui, já que ele faz mais sentido, já que o número de iterações é bem definido, né? Semanticamente faz mais sentido. Tá, então eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que, nesse caso aqui, nesse loop, eu estou lendo cada palavra. Então eu tenho que ter aqui a chamada da função nextLine do scanner para poder ler cada palavra. Se esse meu number que eu estou lendo tiver um tamanho de 5, né? Isso quer dizer que eu já posso dar a saída. Qual que é a saída? A saída é o que ele escreveu aqui, só que numericamente. Então, se eu estou lendo um texto e ele tem 5 letras, naturalmente ele está escrevendo 3, então eu posso imprimir aqui 3. System.out.println. Até aqui, nada demais, só trabalho braçal. E aí eu tenho que agora fazer alguma coisa aqui, que eu não sei o que é ainda, para poder eu saber se eu vou imprimir o número 2 ou o número 1. Que é justamente a aplicação desse algoritmo que a gente conversou mais no começo do vídeo, que é esse Hamming Distance.
Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função, ou um método estático, né? Que vai se chamar HD, que é de Hamming Distance. Esse algoritmo ele utiliza duas entradas, que é a string que eu tenho, que é o número, né, que ele escreveu, e a original, que pode ser a escrita correta, né, que é o que ele deu aqui em cima. Que eu vou chamar aqui de entrada, input. Olha como esse algoritmo é simples, apesar dele ter muito valor, por exemplo, para outras áreas, tipo quando você envia algum dado pela rede, ele ajuda a você entender se aquele dado sofreu alguma alteração, né? Ou se um zero se transformou em um, porque tem uma transmissão física ali, isso pode acontecer. Então, aqui eu vou criar aqui uma variável que vai ser a distance, que vai inicializar com 0. E aí, eu vou iterar sobre esse meu number. Como esse meu number e esse meu input tem o mesmo tamanho sempre, que vai acabar sendo 3, porque o 1 e 2 tem sempre 3 de tamanho, tanto faz eu usar o number ou o input, não vai dar nenhum problema de index out of bounds. Beleza, aí eu vou iterar aqui e menor do que number.length e mais. Aí se o caractere aqui no number, no índice i, como é que eu faço isso aqui em Java? No índice i, tem que usar esse método. Se ele for diferente de input no mesmo índice, eu vou incrementar o meu distance. Isso daqui naturalmente fica dentro de um if. E aí eu vou retornar esse meu distance. É isso, é muito simples realmente. Esse daqui é o algoritmo do Hamming Distance. O ponto aqui, por que ele acaba sendo tão simples? Porque ele precisa que o que você está comparando, no caso aqui eu posso comparar esses dois aqui, né? Tenha o mesmo tamanho. E aí ele só vai comparando aqui letra por letra, né? Ele compara essa letra, depois ele compara essa letra, depois ele compara essa letra aqui. E aí ele conta o número ou a quantidade de letras diferentes. Esse é o Hamming Distance. Aí eu tenho que chamar ele aqui. A gente sabe que ele pode escrever correto, né? Então eu posso usar aqui number.equals para ver se ele escreveu o número 2 corretamente. Se não, eu posso usar o algoritmo para poder ver se a distância entre o que ele escreveu e o texto 2 é igual a 1, já que ele pode errar até um caractere. E esse meu algoritmo ele me diz quantos caracteres tem de diferente entre duas strings, em outras palavras. Então eu vou chamar aqui no caso faltou o retorno, né? Como eu tenho um inteiro aqui e eu retorno ele aqui, então o retorno do método também vai ser um inteiro. Eu vou dar aqui para ele o number, que é o que eu estou lendo, que também se chama number aqui na chamada da função. E eu vou dar para ele a string que vai usar como referência, né, como comparação, que é o próprio texto 2. Se isso daqui for igual a 1, então quer dizer que ele tinha escrito a palavra 2 com uma letra errada. E eu posso fazer exatamente... Não tem esse parênteses. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui embaixo, só que ao invés de escrever 2, eu vou escrever 1. Então, a gente tem aqui um método, né, que representa o algoritmo, e a gente está lendo aqui os valores, a gente está verificando se o cara escreveu 3, senão ele vai ter escrito ou 2 ou vai ter escrito 1, são as únicas possibilidades. Se não tiver nenhum erro de compilação, isso daqui deve ser suficiente. Um erro de compilação, faltou um ponto e vírgula, não faltou um ponto e vírgula, ele deu um erro errado, faltou um sinal de igual. Outro erro de compilação, um int não pode ser convertido, eu falei string, se eu não me engano eu falei string, só que eu escrevi o inteiro. Então a gente pode corrigir isso daqui também. Next line, ao invés de next int, para não dar o problema que a gente tem com o scanner, se a gente lê um inteiro e logo em seguida lê uma linha, e ver se não tem mais nenhum problema. Foi aceito, muito bom. Também aqui tem tempo linear, né, em relação a cada entrada, porque esse algoritmo Hamming Distance ele tem só um loop aqui dentro, né, ele não faz nada demais, então ele também tem tempo linear. E consequentemente o algoritmo também tem tempo linear. Então qual que é o ponto? Resolver o problema por si só não gera muito valor.
Porque o que gera o valor é você trazer esse conhecimento que você usa, o que você aprende ao resolver um problema para outros problemas. Então, se tiver alguma coisa que você tem que lembrar desse vídeo, é que existe um algoritmo Riemann Distance, que ele é uma forma de tempo linear de calcular a distância entre duas strings. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se eu te ajudei, deixa aí um like e até o próximo vídeo. Valeu!